O tema dessa noite é esse que você está enxergando aí a partir de agora, o homem cristão no trabalho. Esse é o tema que a nossa UPH me deu para trabalhar com vocês nesta ocasião. Eu quero apenas deixar claro que o tema traz um cunho ou uma natureza bem prática, né? A ideia não é falar sobre o homem cristão e o trabalho de uma maneira mais geral e mais filosófica, não é? Mas é tratar de como o homem cristão deve trabalhar. Então, quando eu olhei para esse tema e enxerguei aí o homem cristão no trabalho, ele me remeteu aí a essa questão mais de natureza prática. E eu quero fazer isso com vocês nesta ocasião. E eu vou trabalhar com um texto bíblico de maneira mais específica. Eu não vou fazer uma exposição, como faço geralmente nos domingos, por ocasião dos sermões, mas eu vou extrair os meus tópicos desta passagem de Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. Então, eu vou começar aqui o nosso tempo de reflexão, fazendo a leitura com vocês de Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. Se você estiver aí na sua casa, já no conforto do seu lar, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia ou encontre aí o texto em um dispositivo eletrônico que está à sua mão. Se você não estiver, ainda estiver se locomovendo em direção à sua casa, então ouça aí atentamente a leitura que vou fazer deste texto da palavra do nosso Deus. Ela diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, eu quero começar com vocês a minha reflexão nessa noite, promovendo aqui uma reflexão introdutória a respeito do que é o trabalho. Eu sei que essa parece ser uma pergunta muito simples, para a qual nós temos uma resposta fácil, mas a verdade é que eu creio ser importante respondermos logo como ponto de partida esta pergunta, porque geralmente o que nós chamamos de trabalho é o serviço remunerado, ou seja, é a nossa atividade profissional. Geralmente, quando a gente pensa assim em o homem cristão no trabalho, nós pensamos na atividade remunerada, no nosso serviço profissional. Isso não está necessariamente errado, mas eu acredito que esse entendimento não é o mais preciso e ele pode ter alguns efeitos colaterais que eu considero perigosos. Por que eu acho que essa não é a melhor definição de trabalho? Por que ela não é a definição mais precisa? Por uma razão simples. A Bíblia diz que Deus trabalha. E Deus é um ser absolutamente completo, a quem nada falta. E, portanto, ele nada pode receber. Só pode receber alguma coisa quem tem falta de algo. Logo, o trabalho deve estar mais relacionado com outra coisa do que com a remuneração propriamente dita.
E eu acho que esse nosso costume de definir trabalho pelo trabalho remunerado tem um efeito colateral muito perigoso, que é a ideia de que a vida em outras dimensões deveria ser menos exigente para nós. Ou seja, nós às vezes olhamos para a totalidade do trabalho que nós temos que realizar como a nossa atividade remunerada, o nosso emprego. Deixa eu mostrar como isso, embora não seja dito de maneira clara, ele habita o nosso inconsciente. Vocês já ouviram certamente a expressão jornada dupla, não é? Referindo-se a trabalho. Quantas vezes vocês já ouviram a expressão jornada dupla sendo utilizada em referência a um homem, a nós? Geralmente, essa é uma expressão que nós utilizamos em relação às mulheres, porque nós temos um pouco a ideia de que elas sim têm trabalho tanto em casa quanto fora, quando elas trabalham em outro lugar. Então, a gente fala que mulheres têm jornada dupla, mas raramente a gente usa essa expressão para se referir a nós e a nossa dupla atividade de trabalho fora e de trabalho em casa. Quando a gente fala, por exemplo, de o homem realizando tarefas domésticas, em geral, o verbo que a gente utiliza é o verbo ajudar. Já pararam para perceber isso? A gente fala que deveriam ajudar as mulheres na tarefa doméstica, no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, como se a atividade doméstica fosse uma atividade exclusiva da mulher. Esse é o trabalho dela e não o trabalho nosso. E então, quando a gente faz alguma coisa, então a gente está ajudando. Eu imagino que se a sua esposa estiver ouvindo aí de rabo de ouvido esta nossa palestra, ela deve estar começando a ficar feliz com aquilo que eu estou dizendo nesta ocasião. Então, isso aqui é uma evidência de que a gente, às vezes, define trabalho única e exclusivamente pelo trabalho remunerado, e isso acaba tendo um efeito colateral para nós, que é essa ideia de que em outras dimensões da vida, a vida deveria ser menos exigente conosco. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos começar por uma redefinição do que é trabalho. E nós deveríamos definir trabalho muito mais em termos de serviço do que em termos de remuneração. O que é trabalho? Trabalho é tudo aquilo que nós fazemos e que possui consequências construtivas, seja para nós mesmos, seja para os outros que estão ao nosso redor, ou seja para o mundo de um modo geral. Então, todas as atividades que nós realizamos e que têm natureza produtiva, construtiva, nós podemos chamar de trabalho. Então, é muito importante a gente redefinir trabalho para pensar trabalho de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais abrangente. Se você der uma olhada no contexto da passagem com a qual nós vamos trabalhar, você vai perceber que o apóstolo Paulo tem uma noção mais ampla de trabalho aqui nesta passagem. Deixe-me tentar situar o lugar desta passagem dentro da carta aos Efésios de um modo geral. Vamos pensar um pouquinho aqui em qual é a estrutura da carta aos Efésios. Ela tem uma estrutura tipicamente paulina, essa carta. Paulo sempre escrevia do mesmo jeito, ele tinha um costume de escrever com um padrão particular. Qual é esse padrão? Geralmente, as cartas de Paulo têm sempre uma primeira parte mais teológica ou mais doutrinária, que aqui na carta aos Efésios está no capítulo 1 até o capítulo 3. E o que é que Paulo está tratando nesses primeiros capítulos? Ele está tratando basicamente do nosso
nosso chamado evangélico. Ou seja, ele está mostrando como nós estávamos perdidos e como nós somos alcançados pelo evangelho e unidos, atenção, a Deus e aos outros. Esse é o ensino de Paulo nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. E aí depois, então, na segunda parte da sua carta, como ele costuma fazer nas demais, ele vai aplicar este ensino à vida dos seus leitores. E ele vai falar, então, de uma vida digna deste chamado do Evangelho. Se você der uma olhada, por exemplo, no verso 1º do capítulo 4 da carta aos Efésios, que começa essa segunda parte, você vai ler o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, preste atenção na lógica de Paulo aqui. Nós fomos chamados pelo Evangelho, unidos a Deus e unidos uns aos outros, e agora este chamado gera uma expectativa para a nossa vida. Ele exige de nós que nós vivamos de um modo particular. E o que Paulo vai fazer, então, desde o capítulo 4 até o capítulo 6, é mostrar as exigências deste chamado. O que significaria viver de maneira coerente com o Evangelho, tendo em vista que ele nos une a Deus e nos une uns aos outros. E a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é que o texto com o qual nós vamos trabalhar hoje, e que lida de maneira bem específica com a nossa vida social, ou com o nosso trabalho no contexto da sociedade, é a terceira grande aplicação que Paulo vai fazer nesses capítulos. Ele vai começar com a maneira como nós devemos viver na igreja. E ele vai trabalhar basicamente com 2 grandes exigências aí: unidade e serviço. Então, veja, se é verdade que o Evangelho nos une a Deus e aos outros, então nós devemos trabalhar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e nós devemos nos unir aos nossos irmãos em serviço para servirmos juntos ao Senhor. Então, isso é o que Paulo vai mostrar no capítulo 4, quando ele trata aí da unidade da fé e dos dons espirituais que são concedidos para o serviço. Então, tem um trabalho a ser feito na igreja que não é um trabalho remunerado, não é a atividade profissional da maioria das pessoas. É verdade que em alguns casos, como o deste que vos fala, o serviço da igreja acaba, de alguma forma, se unindo, não é? Com a atividade profissional. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Depois, o apóstolo Paulo vai mostrar como esse serviço deve ser visto também no contexto da família. Se você der uma olhada nos primeiros versos aí, ou nos versos finais do capítulo 5, a partir do verso 22, e depois dos versos 1 a 4 do capítulo 6, você vai perceber aí que ele fala a respeito da relação entre marido e mulher e da relação entre pais e filhos. Portanto, Paulo está falando aqui de um trabalho que é realizado no contexto do lar, um serviço que é realizado no contexto do lar. E só a partir do verso 5 de Efésios 6 é que Paulo vai, então, falar de vida social ou de vida cultural, da relação entre senhores e servos, ou entre escravos e aqueles que eram donos de escravos, naquela ocasião em que a escravidão estava, de alguma forma, estabelecida. Então, a gente percebe que o apóstolo Paulo trabalha aqui na carta aos Efésios com uma perspectiva mais abrangente de trabalho. Ou seja, quando ele está falando de trabalho aqui, ele está falando de trabalho de modo mais amplo, de modo mais abrangente, não apenas daquilo que a gente faz,
e pelo qual nós recebemos a nossa remuneração na vida social, mas as nossas atividades produtivas, construtivas no ambiente da igreja, no ambiente da família e também no ambiente da sociedade. Por que é importante pensar nisso? Para a gente nos lembrar aqui como um ponto de partida que existe, portanto, trabalho remunerado e trabalho não remunerado. E como nós, homens cristãos, devemos definir esse trabalho não em termos de remuneração, mas em termos de serviço, nós devemos encarar tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho não remunerado com a mesma responsabilidade. Isso significa que os princípios que eu vou apresentar aqui, de maneira mais específica a partir de agora, para a questão do nosso trabalho na vida social, ou seja, o trabalho no nosso emprego, lá na empresa em que nós trabalhamos, ou então no nosso serviço como autônomos, não é? Então, é disso que eu vou tratar de maneira mais específica, mas eu quero que você tenha como ponto de partida aqui, como background da nossa reflexão, o fato de que esses princípios não se aplicam exclusivamente ao trabalho que realizamos lá. Se aplicam também ao trabalho que realizamos na igreja e se aplicam também ao trabalho que nós realizamos na família, trabalhos que nós devemos, como homens cristãos, considerar com a mesma responsabilidade que nós consideramos o nosso trabalho remunerado. Então, essa é a reflexão inicial, introdutória do nosso tempo de reflexão. Feita essa reflexão introdutória, então caminhemos aqui em direção ao ensino desta passagem. E o meu objetivo aqui com vocês é destacar dois princípios gerais a respeito de como o homem cristão deve trabalhar. A questão é, por que eu vou trabalhar em termos de princípios? Bem, por uma razão simples, não é? É porque nós temos trabalhos diversos, nós temos empregos diferentes, e certamente cada um dos empregos que nós exercemos, das atividades remuneradas que nós exercemos, tem peculiaridades. Então, seria simplesmente impossível tratar de maneira muito aplicada de diversos trabalhos aqui ou de um trabalho específico, né? Porque cada atividade tem singularidades e nós servimos a Deus de maneira muito específica em cada uma das atividades que nós realizamos. Mas, quando nós trabalhamos com princípios, então nós estamos trabalhando com verdades que se aplicam a todos nós, independentemente das atividades que nós realizemos no nosso trabalho. Então, o que eu quero fazer é responder a essa pergunta com vocês nessa noite: como o homem cristão deve trabalhar? E eu quero apresentar, basicamente, dois princípios fundamentais que devem reger a maneira como nós, cristãos, exercemos a nossa profissão, ou como nós, cristãos, trabalhamos, primeiro na vida social, depois na nossa vida eclesiástica e também familiar. Não em ordem de importância, ok? Mas apenas porque o meu objetivo hoje é mais aplicar essas questões à atividade profissional de maneira mais específica. Então, sigamos aqui. Qual seria o primeiro princípio que deve reger a maneira como o homem cristão deve trabalhar? E o primeiro princípio é o de que o homem cristão deve trabalhar ciente da natureza vertical do trabalho. Ou seja, irmãos, eu estou propondo aqui que nós vejamos a coisa de uma maneira diferente. Geralmente, a gente concebe a nossa relação ou as nossas relações de trabalho muito numa perspectiva horizontal. E eu estou sugerindo aqui que nós devemos, em primeiro lugar, considerar as nossas relações de trabalho, a nossa atividade de trabalho numa perspectiva vertical.
Reparem um detalhe comigo no texto que nós temos projetado aí, que é o texto básico da nossa reflexão. Todos os versículos desta passagem, absolutamente todos, possuem expressões que apontam para a natureza vertical do nosso trabalho. Então, vamos ler aqui, eu quero destacar com vocês algumas expressões interessantes. Então, Paulo começa dizendo aqui: quanto a vocês, servos, empregados, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, atenção a essa expressão, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas, de novo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vocês, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vocês conseguem perceber aqui como o background, o pano de fundo da visão do apóstolo Paulo é o de que quando nós estamos trabalhando, embora nós estejamos envolvidos em relações de natureza horizontal, nós estamos primariamente envolvidos numa relação de natureza vertical. Ou seja, o entendimento que o apóstolo Paulo tem e demonstra aqui em toda esta passagem é que nós não estamos nos relacionando finalmente com os nossos patrões ou com os nossos empregados quando nós estamos envolvidos em relações de trabalho, mas nós estamos fundamentalmente nos relacionando com Deus ou nos relacionando com o Senhor. Então, a primeira verdade que eu quero destacar com vocês, o primeiro princípio, é o de que nós devemos trabalhar cientes da natureza vertical do trabalho. E talvez a pergunta seja, para a gente tentar esmiuçar isso, o que isto significa? Bem, de maneira mais imediata, eu diria que isto significa que nós precisamos compreender, quando trabalhamos, que nós estamos envolvidos em um projeto de dimensões cósmicas que foi elaborado por Deus. Então, às vezes, a gente olha para o nosso trabalho, e a gente olha se a gente trabalha no mercado financeiro, e a gente acha que o limite da nossa atuação é o mercado financeiro. Se a gente é comerciante, a gente acha que o limite da nossa atuação, a natureza da nossa atuação é o comércio. Meu ponto é, quando nós trabalhamos cientes da natureza vertical do nosso trabalho, a nossa visão a respeito dos limites da natureza do nosso trabalho é ampliada. E nós percebemos que nós estamos envolvidos em um projeto de dimensões cósmicas que foi elaborado e está sendo executado por Deus. E a pergunta é, que projeto é esse? Trata-se do projeto de desenvolver a realidade criada para a glória dele. Irmãos, quando Deus criou o mundo, ele criou muitas coisas em potencial, muitas coisas em semente, para serem descobertas pelo homem, potencializadas pelo homem, combinadas pelo homem, a fim de dar origem a outras coisas que refletissem a grandeza, a justiça, a beleza do Deus que criou todas essas coisas. O fundamento do trabalho é aquilo que nós chamamos de um mandato cultural, uma ordem
que Deus deu ao homem quando criou o homem e o colocou no jardim do Éden e disse a ele: você agora vai dominar esta realidade que eu criei. Você vai cuidar e vai cultivar, desenvolver o jardim que eu plantei. Então, quando nós trabalhamos cientes da natureza vertical do trabalho, nós temos a consciência, a percepção de que nós estamos envolvidos em um projeto de dimensões cósmicas elaborado por Deus, que é o mandato cultural. Talvez você que esteja me ouvindo esteja dizendo assim: mas pastor, não teve a queda? A queda não estragou esse mundo que foi criado por Deus? Certamente, a queda distorceu os propósitos desse envolvimento, a queda prejudicou o andamento desse desenvolvimento, mas a verdade é que a queda não o anulou. E porque nós somos cidadãos do reino, dessa nova ordem já inaugurada por Cristo, que está aguardando a consumação, nós devemos trabalhar nessa perspectiva de que nós estamos envolvidos nesse projeto de desenvolver a criação para a glória do Senhor. Agora, pastor, de maneira mais prática, por que isso é importante? O que significa, pastor, de maneira mais prática, ter essa ciência de que nós estamos envolvidos nesse projeto de dimensões cósmicas que foi elaborado por Deus? Irmãos, em primeiro lugar, eu creio que é muito importante ter essa ciência, porque essa ciência, ela promove uma espécie de alargamento em nosso entendimento a respeito do valor do trabalho e amplia a possibilidade de encontrarmos sentido naquilo que nós fazemos. Se existe uma experiência que é bastante comum de muitos homens e também de mulheres na nossa cultura, é uma espécie de insatisfação com o trabalho. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho, muita gente que tem uma espécie de tédio com o trabalho que ele realiza. E, em geral, a narrativa que a nossa sociedade oferece para explicar isso tem a ver com a ideia de que você talvez esteja no lugar errado. Ou seja, você nasceu para fazer uma coisa, mas, na verdade, você está fazendo outra. E então, para você encontrar sentido, encontrar significado no trabalho, você precisa abandonar o que está fazendo para fazer uma outra coisa e se encontrar. Essa é a linguagem, né? Eu preciso me encontrar. Irmãos, sabem de uma coisa? Eu suspeito que o nosso tédio em relação ao trabalho, que a nossa falta de sentido, muitas vezes em relação ao trabalho, está muito mais atrelada à falta de percepção de um propósito mais amplo do que a essa ideia de uma vocação específica que nós precisamos encontrar. Acho que alguns de vocês, pelo menos, conhecem uma fábula que é muito contada em alguns lugares, talvez você já ouviu isso em algum curso empresarial, que é a fábula dos três pedreiros. Não sei se você já ouviu essa fábula, mas ela é uma boa ilustração de como ter uma compreensão de um propósito mais amplo enche de sentido e de significado aquilo que nós fazemos. Deixa eu ler aqui uma das versões dessa fábula para vocês. Ela diz assim: certo dia, passava um homem pela frente de um grande canteiro de obras, cheio de andaimes, ferragens e madeiras. Ficou surpreso com o tamanho da obra e curioso para saber o que estaria sendo construído ali. Notou que logo próximo da calçada havia um operário trabalhando. Calmamente, com a sua enxada, ele misturava areia e cimento. Então, o homem perguntou: o que você está fazendo? E este, distraído, respondeu: estou preparando argamassa. Passado algum tempo, o mesmo homem, estando novamente por aquele lugar,
encontrou um outro operário que também misturando areia e cimento. Tornou a fazer a mesma pergunta para ver se desta vez descobria que obra era aquela. E a resposta foi: estou levantando uma parede. No outro dia, o homem, de volta ao mesmo local, encontrou um terceiro operário, que, como os outros, misturava areia e cimento. E, como das outras vezes, também perguntou: o que você está fazendo? O operário então parou, olhou para o homem e, com muito orgulho, respondeu: eu estou construindo uma catedral. Veja, o primeiro homem tinha a percepção de estar fazendo algo deste tamanho. Ele estava fazendo argamassa. O segundo homem tinha a percepção de estar fazendo algo um pouquinho maior. Eu estou levantando uma parede. Mas foi o terceiro homem que tinha uma visão do todo, uma visão abrangente, que olhou com orgulho e encarou aquele trabalho simples de misturar areia e argamassa como um trabalho de altíssimo valor. O que essa pequena fábula ensina para nós? Que a percepção do sentido daquilo que nós realizamos tem a ver com a percepção do propósito maior pelo qual nós realizamos as nossas atividades. Vejam, irmãos, nós podemos olhar para aquilo que nós fazemos, seja o que nós fazemos socialmente reconhecido, socialmente não reconhecido, como algo pequeno ou como algo grande, dependendo da perspectiva maior com a qual nós enxergamos a realidade. Então, pensa, por exemplo, em alguém que é um professor de matemática. Ele pode olhar para o seu trabalho e dizer: eu ensino a fazer conta. Essa é uma visão vertical do trabalho. Mas alguém pode olhar para esse mesmo trabalho e dizer: eu expresso a imagem de Deus, ensinando outros seres criados à imagem e semelhança dele a entender o funcionamento de uma dimensão do mundo que ele criou, preparando essas pessoas para se relacionar bem com esse mundo. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Pensa agora em um comerciante. Alguém pode olhar para a sua profissão e dizer: eu vendo coisas. Essa é uma maneira horizontal de olhar para uma profissão de comerciante. Mas outra pessoa pode olhar para a mesma atividade e dizer: eu expresso a imagem de Deus, ajudando outros seres criados à imagem e semelhança dele a terem acesso a produtos que são importantes para que elas espelhem a imagem de Deus em suas vidas. Eu auxilio essas pessoas a terem acesso a isso. Pense em um auxiliar de limpeza. Alguém pode olhar para essa profissão e dizer: eu limpo o chão. Mas outra pessoa pode olhar para a mesma atividade e dizer: eu reflito a imagem de Deus, trabalhando para que a realidade que Deus criou organizada permaneça o mais organizada possível, mesmo que esteja estragada pelo pecado. Pensa em um cozinheiro. Um cozinheiro pode olhar para a sua profissão e dizer: eu faço comida. É uma visão horizontal do trabalho. Mas outra pessoa pode dizer: eu reflito a imagem de Deus, sendo um instrumento através dos quais a provisão divina para a manutenção da vida física das pessoas chegue até elas. E eu faço isso procurando dar a elas a possibilidade de desfrutar da bondade de Deus através da combinação de cores, de aromas, de sabores e etc. Então, vejam bem, às vezes a gente olha para o nosso trabalho e diz: que tédio. A gente olha para o nosso trabalho e diz: nossa, eu odeio fazer isso. E a gente pensa: eu preciso encontrar aquilo que eu fui criado para fazer, aquilo no qual eu verdadeiramente me encaixo. E talvez o que nós precisamos de fato é migrar de uma visão horizontal do trabalho, que é uma visão pequena e superficial, para uma visão vertical do trabalho, para o entendimento de que nós não trabalhamos diante do mercado, diante de uma empresa, diante de um patrão, nós trabalhamos diante da face de Deus.
estamos envolvidos em um projeto de dimensões cósmicas que é elaborado, o que foi elaborado por ele. Além disso, além de alargar o nosso entendimento a respeito do valor do trabalho e ampliar a possibilidade de encontrarmos sentido, uma visão ou a ciência da natureza vertical do trabalho também nos auxilia, oferecendo um critério mais adequado para compreendermos a legitimidade das atividades que nós realizamos. Irmãos, uma pergunta muito importante, eu diria fundamental para a gente compreender essa nossa relação com o trabalho é: o que torna uma atividade de trabalho legítima? O que é que atribui valor ao trabalho? Sobretudo em termos de serviço a Deus. O que faz com que um trabalho seja verdadeiramente agradável ao Senhor? E eu acredito que a maioria dos cristãos, eles estão cientes de que o trabalho deve ter alguma coisa a ver com a fé, mas eles respondem a essa pergunta sugerindo que o que atribui valor ao trabalho seria a relação que uma atividade tem com a igreja. Querem ver aqui algumas evidências disso? Frequentemente, cristãos têm a sensação de que o ministério eclesiástico, ou seja, aquela atividade exercida pelos pastores, né? O ministério eclesiástico de tempo integral, ou então aquela atividade exercida pelos missionários, é a vocação por excelência. Por exemplo, é muito comum alguns cristãos dizerem assim: ô pastor, eu queria muito ser vocacionado para o ministério, sabe? Queria ter sido chamado por Deus para isso, porque deve ser muito bom poder servir a Deus assim, tempo integral. Eu não consigo servir a Deus tempo integral lá no meu trabalho. Veja o pressuposto que está por trás dessa ideia. É o de que existem alguns trabalhos que são parte de serviço a Deus e outras que não possibilitam o serviço a Deus. Frequentemente, nós temos a ideia de que nós podemos servir a Deus através do nosso trabalho em situações específicas. Por exemplo, em viagens missionárias, ou então em atividades de assistência social. Então, eu sou um cabeleireiro, e aí então eu quero me envolver com aquela atividade social da igreja e oferecer o meu talento de cortar cabelo para servir as pessoas, e ali eu me sinto então servindo a Deus. Ou eu sou um dentista, então, eu quero dedicar a minha atividade numa atividade social da igreja com o objetivo de me sentir servindo a Deus. Outras vezes, a gente tem a ideia de que o que legitima o trabalho é a entrega de dízimos e ofertas. Isso é muito comum. As pessoas dizem: pastor, o trabalho é muito importante, né? Muito importante, porque é através do nosso trabalho que a gente entrega os nossos dízimos na igreja, faz ofertas para os missionários. Então, a gente tem essa ideia de que é isso que torna o trabalho valoroso, é isso que torna o trabalho algo legítimo. Ou então, para terminar aqui as minhas possibilidades, às vezes nós temos aquela ideia de que o trabalho é legitimado pelas oportunidades que ele oferece no seu ambiente para devoção e para evangelização. Então, a gente diz assim: olha, pastor, eu estou conseguindo lá no meu trabalho a possibilidade de a gente fazer uma devocional lá no mês que vem. Então, inclusive, eu queria ver com o senhor ir lá na segunda-feira de manhã para fazer uma devocional. E a gente, então, está servindo ao Senhor lá, servindo a Deus. Ou então, pastor, olha, eu gosto muito do meu trabalho aqui, ó, como eu trabalho como taxista. E eu gosto muito porque eu tenho muita oportunidade de conversar com as pessoas, então eu aproveito para evangelizar aqui as pessoas. Vejam, irmãos, todas essas coisas são muito importantes. Eu não gostaria que você me entendesse mal. Eu creio que fazer viagens missionárias e assistência social é algo muito importante. Eu creio que
entregar os nossos dízimos e ofertas e sustentar o trabalho missionário é parte do que Deus quer de nós. Eu creio que ter a oportunidade de evangelizar, e se Deus der graça, inclusive de realizar algumas coisas assim, como momentos devocionais no nosso trabalho, são coisas, todas elas são importantes. Mas o que eu quero que você entenda é que quando a gente tem a ciência de que o trabalho possui uma natureza vertical, nós passamos a perceber que o trabalho tem um valor inerente. Ou seja, o que torna uma atividade legítima não é o serviço que uma atividade presta a uma outra dimensão da vida, que é a dimensão eclesiástica. Mas é aquilo que nós realizamos no próprio trabalho, na própria atividade. Vejam, irmãos, essa maneira de pensar no trabalho como sendo legitimado pela esfera eclesiástica é muito perigosa. Perigosa por quê? Porque nós podemos ser tentados a imaginar que todo tipo de trabalho vale, desde que ele beneficie a igreja. E aí a gente poderia dizer assim, olha, se o traficante de drogas entregar o dízimo dele e fizer as ofertas, então passa um verniz espiritual sobre a atividade dele e ela passa então a ser legitimada. É claro, eu estou aqui usando um reductio ad absurdum, né? Usando um exemplo assim que seria o mais absurdo de todos eles. Mas veja, existem casos bem mais plausíveis em que, por não termos uma visão dessa natureza vertical do trabalho, de que nós estamos servindo a Deus o tempo inteiro na nossa empresa, no nosso comércio, dentro do nosso táxi, existem casos muito bem plausíveis que não ter essa certeza pode levar um cristão a se equivocar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que nós encontramos no livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Na página 110 desse livro, a Nancy Pearcey cita um exemplo de como esse dualismo, essa ideia de que o serviço a Deus se dá na igreja, mas o serviço no mundo, no trabalho, não tem a ver diretamente com o serviço a Deus e é legitimado pelo serviço prestado à igreja, para onde isso pode levar uma pessoa. Então, ela diz aqui, abre aspas para Nancy Pearcey, exemplo particularmente surpreendente é um advogado cristão que trabalhava para uma companhia da Fortune 500. Ele era diácono, fiel nos dízimos, ensinava na escola dominical e era, em todos os sentidos, um membro modelo da igreja. Porém, no trabalho, a sua responsabilidade exclusiva era quebrar contratos. Sempre que a empresa decidia que não lhe interessava mais trabalhar com alguém, a atividade deste homem era encontrar uma falha legal que permitisse à empresa quebrar o contrato. Ele era um bom cristão, mas ele, pelo menos na igreja, mas ele não percebia que o seu trabalho implicava violar princípios morais todos os dias, ideais de verdade, integridade e manutenção da palavra. Veja que interessante. Quando nós temos essa ciência de que nós trabalhamos diante da face de Deus, de que o trabalho possui uma natureza vertical, ao mesmo tempo em que a nossa visão a respeito do valor do trabalho, a respeito do sentido encontrado no trabalho se amplia, a nossa visão sobre a legitimidade do trabalho, sobre o que é uma atividade legítima, ela se estreita. Por quê? Porque uma vez que o trabalho possui uma natureza vertical, o que torna uma atividade de trabalho legítima é se ela é exercida para a glória de Deus
e para o serviço do próximo e o desenvolvimento do mundo. Ou seja, como eu sei que uma atividade de trabalho é legítima? Que eu posso exercer aquela profissão sem peso na consciência? Quando ela deságua na glória de Deus, através do atendimento da necessidade das pessoas criadas à imagem e semelhança dele e do desenvolvimento do mundo que ele criou. Mas há uma terceira e última implicação desse primeiro ponto, que é a ciência da natureza vertical do trabalho nos relembra que o trabalho é um meio e não um fim. Veja, irmãos, as implicações anteriores, as duas primeiras aqui, elas estão mais relacionadas ao risco de subestimação do trabalho. Ou seja, de olhar para o trabalho assim e dizer, eu não quero me envolver muito com ele, não consigo encontrar sentido nele, eu não consigo saber como um trabalho é legítimo e é agradável a Deus. Então, eles têm mais a ver com a subestimação. Mas existe um outro risco, que também é muito comum na nossa cultura, que é o risco da supervalorização do trabalho. A queda, às vezes, nos faz olhar para as coisas como se elas fossem menores do que são. É a subestimação. Mas outras vezes, a queda nos faz olhar para as coisas como se elas fossem maiores do que são. Romanos, capítulo 1, diz que há uma tendência à idolatria muito forte na humanidade. A tendência de tratar o relativo como se ele fosse absoluto. E quando nós percebemos aqui que tudo é para Cristo, é diante de Cristo, é na relação com Cristo, nós somos chamados a atenção para o fato de que a nossa relação mais fundamental é a nossa relação com Deus. E o trabalho é um meio através do qual a nossa relação com Deus é alimentada e não o fim ou um fim em si mesmo. Se você quiser perceber como ou o testemunho de alguém que fez do trabalho um fim ao invés de meio, leia depois Eclesiastes capítulo 2, a experiência de Salomão, e veja como ele se pôs a trabalhar, colocou o coração no trabalho e disse, vou fazer disso a razão da minha vida, para então, no fim do capítulo 2, chegar à conclusão de que tudo foi vaidade, ou seja, tudo foi vazio, tudo foi oco, porque no final das contas ele ia ter que deixar todo o ganho do seu trabalho para alguém que por ele não se esforçou. Então, quando nós temos a ciência, ou trabalhamos cientes de que o trabalho possui uma natureza vertical, nós somos relembrados de que o trabalho é meio e não fim. Talvez haja uma última pergunta para responder aqui ainda nesse último ponto, ou nessa última implicação desse primeiro ponto. Como, pastor, eu posso perceber que o trabalho está assumindo um lugar de centralidade definitiva na minha vida? Como eu posso saber que o trabalho está assumindo o lugar de Deus na minha existência? E aqui vão 4 dicas específicas para você perceber isso. Anota aí. Primeiro, você sabe que o trabalho está assumindo o lugar de Deus na sua vida quando o seu senso de valor é dependente das suas realizações profissionais. Ou seja, quando o seu trabalho, as suas realizações do trabalho não atingem os seus objetivos, então você perde o senso de valor e diz, eu não valho nada mesmo. Mas quando as suas realizações no trabalho acontecem do jeito que você planejou, então você se enche de si e diz, eu tenho um enorme valor. Quando isso acontece, isso é um sinal de que o trabalho está tomando o lugar de Deus na sua existência. Uma outra ocasião em que isso acontece, ou um outro indicativo disso,
É quando o maior propósito da sua vida é ser um profissional competente. Ou seja, quando alguém pergunta para você, você vive em função de quê? E aí você responde, tudo que eu quero é que o meu nome seja lembrado como um grande profissional, o maior gestor que essa empresa já teve. Quando o nosso maior propósito na vida é ser reconhecido como um profissional competente, então nós temos uma evidência disso. Terceiro lugar, mais prático ainda, nós sabemos que o trabalho está tomando o lugar de Deus quando nós não conseguimos manter uma rotina regular de descanso e lazer, ou que inclua descanso e lazer. Ou seja, quando nós trabalhamos o tempo inteiro, trabalhamos de domingo a domingo, de segunda a segunda, e nós não temos tempo para descansar e para encontrar momentos de diversão para nós e para a nossa família. E nós sabemos que o trabalho está tomando lugar de Deus quando o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida familiar são naturalmente deixados de lado para que demandas profissionais sejam atendidas. Então, quando a igreja, a vida devocional, a esposa, os filhos ficam a ver navios diante das nossas demandas profissionais, isso é um sinal de que o trabalho está assumindo o lugar de Deus na nossa existência. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio importante. Como o homem cristão deve trabalhar? Ciente da natureza vertical do trabalho. De que nós não estamos envolvidos apenas em relações horizontais. Nós estamos envolvidos em um projeto de dimensões cósmicas que foi elaborado por Deus, que é conduzir esta realidade ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento. Quando nós olhamos para o trabalho dessa maneira, nós temos uma visão alargada sobre o valor e o sentido que há no trabalho, nós temos um critério mais adequado para compreender o que é um trabalho legítimo e o que não é, e nós somos relembrados de que o trabalho é um fim ou um meio e não um fim. Agora, qual é o segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta ocasião? É o de que o homem cristão deve trabalhar ciente das relações hierárquicas que existem no universo criado. Quero chamar sua atenção aqui para o fato de que o texto reconhece uma hierarquia existente nas relações de trabalho. Veja que o texto fala aqui de servos e senhores. E veja, ele fala aqui da obediência que é devida pelos servos aos senhores. E não é demais lembrar que ele faz isso num contexto em que a escravidão estava socialmente estabelecida. Isso não significa, obviamente, que a Bíblia é favorável à escravidão. Significa apenas que o apóstolo Paulo está dando orientações aos cristãos que estão vivendo debaixo desse regime a respeito da maneira como eles devem viver. Lembrando também que quando nós falamos de escravidão, tanto no período do Antigo quanto no período do Novo Testamento, nós não podemos transpor isso de imediato para aquilo que nós conhecemos como escravidão em nossos dias. Porque a escravidão neste período não tinha nenhuma base, nenhum fundamento de natureza racial, por exemplo, como teve a escravidão que nós conhecemos de maneira mais específica na nossa cultura. Escravos eram feitos aqui de duas maneiras, basicamente. Eles eram feitos por meio de guerras, eram povos conquistados que então eram submetidos ao trabalho e então, por meio de dívidas, pessoas que tinham dívidas podiam se vender como escravos ou então vender um filho como escravo para pagar algum tipo de dívida. Eu não estou com isso sugerindo que as relações de trabalho na Roma Antiga,
que é o contexto aqui, eram relações justas, muito longe disso. Havia exploração dos senhores em relação aos seus servos ou aos seus escravos, mas o ponto é que o texto reconhece aqui algum tipo de relação hierárquica e mostra para nós que o problema não é a relação hierárquica em si, mas é o uso que nós fazemos desta relação. É importante, irmãos, a gente perceber isso ou dizer isso, porque frequentemente nós temos uma visão muito negativa da hierarquia que orienta o funcionamento das instituições nas quais nós estamos envolvidos. Nós fomos educados numa mentalidade revolucionária, uma mentalidade de conflito. Então, nós fomos muito treinados para olhar para as pessoas que exercem autoridade sobre nós numa perspectiva muito negativa, como se ela já tivesse nos explorando por princípio. E veja, eu entendo, além da educação que recebemos, é verdade que neste mundo decaído, muito facilmente, o exercício de autoridade, a hierarquia nas instituições nas quais nós estamos, ela degringola para a exploração. Isso é muito comum. Isso existe em instituições eclesiásticas, isso existe em instituições familiares, e isso existe em instituições civis, né? do mercado, ou então em relações públicas, né? Instituições públicas. Isto é comum, de fato, no mundo decaído. Mas o que eu quero que você perceba é que, como alguém que vê o mundo à luz de uma perspectiva cristã, você e eu precisamos conceber a hierarquia como a expressão da autoridade de Deus no mundo. Por que existem relações hierárquicas? Porque o mundo foi criado por um Deus que exerce poder, que exerce autoridade. E ele regula o funcionamento das instituições com base no princípio de autoridade. Então, preste atenção. Trabalhar como um cristão significa trabalhar ciente das relações hierárquicas. E isso significa, de maneira mais prática, compreender que nós estamos envolvidos em um projeto que Deus organizou para funcionar com base no princípio de autoridade. É por isso que tem um mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, verso de número 12, que é: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O que esse mandamento está estabelecendo? Que uma sociedade funciona de maneira mais adequada quando as relações hierárquicas são respeitadas. Quando, na maioria das vezes, nós olhamos para esse mandamento e entendemos assim, ó: se eu obedecer pai e mãe, então eu vou viver longos anos na minha vida, 70, 80, 90 anos. Essa é a promessa. Atenção, muitos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa feita para o povo de Israel entrando na terra prometida. Ou seja, o que Deus está dizendo é: façam valer as relações hierárquicas. E a vida vai funcionar de maneira mais estruturada. E o resultado é que vocês vão durar como sociedade, vivendo um longo tempo sobre a terra na qual vocês estão entrando agora. Qual é o princípio que está sendo estabelecido aqui? É a relação entre sabedoria e hierarquia. Essa é a relação que está sendo estabelecida. Agora, preste atenção no texto. O texto que nós estamos usando como base, ele promove um duplo movimento no que diz respeito à ciência das relações hierárquicas. Geralmente, quando a gente fala de hierarquia, a gente fala sempre da relação entre, ou da relação dos liderados para com os líderes, não é verdade? O texto aqui fala de um duplo movimento dos liderados em relação ao líder
mas também do líder em relação aos liderados. Preste atenção, irmãos. A visão cristã do exercício de autoridade é a visão de uma sujeição mútua. Aliás, esse texto aqui está debaixo de Efésios capítulo 5, verso 21, em que Paulo diz que nós nos enchemos do Espírito, atenção, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Olha que coisa bonita. Quando a gente ouve a palavra sujeição, a gente sempre pensa na relação do liderado para com o líder. Mas Paulo está usando a palavra sujeição aqui mutuamente, para dizer que o liderado está sujeito ao líder e o líder está sujeito ao liderado. Porque o cristão, ele concebe as relações de trabalho como uma grande engrenagem, na qual líderes e liderados são peças diferentes, sem as quais o todo não pode funcionar de um modo adequado. Veja, é verdade que a gente, liderado, tende a olhar para os líderes assim como se eles tivessem maiores benefícios. Afinal, eles mandam, não é? Essa é a imagem que a gente tem dos líderes. Eles têm a palavra. Mas preste atenção. Na Bíblia existe um princípio, que é o princípio de que a quem é dado muito, muito também é exigido. Ou seja, é verdade que líderes têm alguns benefícios, mas também é verdade que eles têm maiores responsabilidades e que eles têm maior juízo sobre eles. Posso dizer uma coisa para vocês? Tem alguns momentos na minha vida em que algumas decisões são necessárias, em que eu louvo a Deus por não precisar tomá-las. Ou seja, por dizer assim, ainda bem, Senhor, que existem outras pessoas colocadas pelo Senhor sobre mim para tomar uma decisão tão difícil como essa. Sabe por quê? Porque eles têm responsabilidades maiores, eles terão um juízo maior e, portanto, pesa sobre eles a mão do juízo de Deus na tomada de decisão. Mas o que eu quero que você entenda é isso. É que a Bíblia vê essas relações de trabalho como uma grande engrenagem na qual líderes e liderados estão sujeitos uns aos outros. E o que se exige de ambos nesta engrenagem? Bem, dos liderados, diz o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo exige 3 coisas, ok? Quais são elas? Primeira, obediência. Ou seja, exige que os liderados olhem para os seus líderes, para os seus patrões e procurem cumprir as obrigações que foram acordadas entre eles. Estou falando acordada aqui no caso das relações de trabalho que nós temos mais recentemente. Na antiguidade não era assim. Em segundo lugar, isso está no verso de número 5, né? O texto diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Então, obediência. Essa é a primeira exigência. E não olhe para a obediência como algo ruim, ok? Olhe para a obediência como uma coisa boa. Lembre-se, eu estou aqui transferindo a responsabilidade maior para aquele a quem eu obedeço. Então, graças a Deus que eu tenho alguém a quem obedecer. Em segundo lugar, honestidade. E honestidade aqui significa integridade no trabalho. Veja o que Paulo diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e de boa vontade. O que Paulo está dizendo? Olha, não seja como aquele cara que quando o patrão está vendo, você trabalha. Mas quando o patrão está longe, então você aproveita o tempo para fazer outras coisas e não trabalhar. Ou seja, não meça a sua produtividade pelo olho do seu patrão. Esse é o ponto. Ou seja, trabalhe honestamente. Se aquilo foi combinado, faça aquilo que foi combinado com integridade de coração. Quer você esteja sendo supervisionado, quer você não esteja sendo supervisionado.
E o último requerimento é disposição. Disposição, ou seja, façam isso de coração e de boa vontade. E agora a pergunta é: o que é exigido dos líderes? Irmãos, há duas expressões muito interessantes aqui relacionadas aos líderes. A primeira é: de igual modo, procedei para com eles. Olha que interessante. E vós, senhores, diz Paulo no verso 9, de igual modo procedei para com eles. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a mesma coisa que é exigida, ou que é exigido dos liderados em relação aos líderes, é exigido dos líderes em relação aos liderados. Ou seja, os líderes também estão sujeitos a outras autoridades, que os colocam com obrigações em relação àqueles que eles lideram. E a eles não cabe fazer de qualquer jeito, cabe se submeter à legislação, se submeter a outras autoridades superiores no relacionamento com aqueles que estão sob a liderança deles. E cabe a eles também agir com justiça e honestidade em relação aos seus liderados, cumprindo aquilo que é prometido e não exigindo mais do que lhe é permitido ou prometido, combinado. E, por fim, também se aplica aos líderes aqui a disposição, ou seja, de demonstrar a esses liderados que eles estão na mesma engrenagem, servindo para que um fim último seja alcançado. E a segunda expressão que nós temos aqui, belíssima, é deixando as ameaças. Paulo está pressupondo aqui que a maneira como não cristãos, senhores não cristãos, costumavam liderar naquela época era chamando atenção para a sua autoridade, liderando com base na sua força. E Paulo chama atenção aqui para o fato de que líderes que foram alcançados pelo evangelho e que exercem liderança sobre outras pessoas não podem liderar pela força, precisam liderar pelo serviço e pelo exemplo. E eu lembro aqui a vocês aquele episódio em que 2 dos discípulos de Jesus, fascinados pela visão de liderança mundana, quando Jesus diz que está indo para Jerusalém, que ele vai morrer, vai ser entregue aos fariseus, eles então, naquele momento em que eles deveriam dizer: Jesus, estamos do seu lado, vão para Jerusalém junto. Eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, quando você chegar no seu reino, dá para colocar uma à direita e outra à tua esquerda? Ou seja, eles já estão pensando em repartir os despojos. Já que o senhor vai morrer mesmo, deixa aqui, vamos combinar um negócio aqui. Quando o senhor vier no reino, eu fico do lado direito e o meu irmão fica do lado esquerdo. E aí Jesus, então, olha para eles e diz assim, presta atenção na resposta de Jesus. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Essa é a lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? A autoridade exercida de maneira ditatorial, exercida de maneira exploradora, exercida com base na força. Agora, presta atenção no que Jesus disse. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é requerido dos líderes, portanto? Que na sua posição de liderança, eles cumpram as atividades que lhes são atribuídas de maneira servil, demonstrando, dando exemplo aos seus liderados da maneira como eles devem trabalhar. Eu quero encerrar, irmãos, aqui a minha palavra com vocês. Certamente a gente pode ter algum tempo aí de conversa a respeito das coisas que nós vimos hoje, se nós tivermos alguma pergunta ou alguma questão que algum irmão levantar. Mas eu quero encerrar lembrando que todas estas palavras estão em Efésios 6.
O que significa? Que elas pressupõem Efésios 1 a 3. E o que nós temos em Efésios 1 a 3? A obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, todas essas coisas que eu mencionei aqui, elas soam como loucura para quem não foi alcançado pela obra de Jesus Cristo. Soa como loucura. Mas para quem foi alcançado pela obra de Jesus, experimentou o poder do servo sofredor. Essas coisas fazem sentido e essas coisas podem ser vivenciadas de maneira prática, porque o Senhor Jesus Cristo nos oferece o poder com base no qual nós devemos viver. Então, quais são os dois princípios que nós aprendemos aqui, com base nos quais cristãos devem exercer o seu trabalho? Primeiro princípio, ciente da natureza vertical do trabalho. Tem a ver com Deus, e não apenas com empresa, patrão, mercado ou sociedade. E segundo, ciente das relações hierárquicas, num duplo movimento, dos líderes em relação aos liderados e dos liderados em relação aos líderes.